por volta das 13h30, a rodovia federal 222, perto de Marabá, os dois fugitivos da penitenciária federal de segurança máxima de Mossoró, o Rogério Mendonça e o Deípson Nascimento. Na rodovia federal 222, perto de Marabá, os dois fugitivos da penitenciária federal de segurança máxima de Mossoró, o Rogério Mendonça e o Deípson Nascimento, que se evadiram daquela penitenciária há cerca de 50 dias e hoje acabaram presos a cerca de 1.600 quilômetros do local da fuga, o que demonstra que, obviamente, foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, o auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Foram presos, então, nessa rodovia federal, perto de Marabá, no Pará. Eles estavam se dirigindo para o exterior. Como todos sabem, nós, depois da fuga, depois de algumas semanas de busca no local, nas proximidades de Mossoró, nós mudamos de estratégia quando soubemos que eles não estavam mais nas proximidades da penitenciária de Mossoró. Nós tínhamos, então, enviado para lá, além das forças de segurança que já estavam trabalhando lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, polícias civis e militares dos estados circunvizinhos. Nós havíamos mandado também cerca de 100 integrantes da Força Nacional. Mas o envio da Força Nacional se deveu não apenas para auxiliar nas buscas, mas sobretudo para dar segurança à população local, na medida em que dois criminosos de alta periculosidade estavam, em tese, ameaçando, enfim, os moradores daquela localidade. A mudança de estratégia consistiu em sairmos da busca física por aqui e trabalhar a partir da inteligência, sobretudo a partir do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró. E esta mudança de estratégia foi bem sucedida, que a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas que se encontravam nos demais veículos. Importante dizer que desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nessa fuga. E que me parece também relevante dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida, que não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Os 2 fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró, totalmente reformulada no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados, haverá vistorias diárias e, enfim,
a direção foi trocada, os protocolos foram reafirmados e aperfeiçoados, e de lá certamente não se evadirão. O que é importante dizer também que nós estamos celebrando, por assim dizer, uma vitória das forças de segurança num Estado federal como o nosso, que tem 27 entes federados, né? 26 estados e o Distrito Federal, tem, em tese, 5.600 guardas municipais, mas esta operação se deu no âmbito de uma entidade chamada FICO, que são Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que integram não apenas as forças federais, mas também as forças locais. E nesta operação, desde o início, de forma bem sucedida, coordenada, trabalharam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional, as polícias civis e as polícias militares do estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba, todas integradas, mostrando que é possível haver sim operações conjuntas de forças distintas, sobretudo demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. E nós combateremos o crime organizado, sobretudo com trabalho de inteligência, com integração das distintas forças de segurança nacionais, distribuídas, portanto, em todo o território. Eu quero afirmar a todos que é uma vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil, e que demonstra que o crime organizado em nosso país não será bem sucedido. Acabamos de ter a demonstração disso quando desvendamos o crime, o assassinato da vereadora Marielle, de seu acompanhante, seu motorista, um trabalho também, sobretudo, de inteligência, capitaneado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público Estadual, mostrando que a coordenação de forças leva ao sucesso. Portanto, essas duas notícias que pudemos divulgar nos últimos dias, ou seja, quando desvendamos o assassinato da vereadora Marielle Franco e agora com a recaptura desses dois presos que se evadiram da penitenciária de Mossoró, é uma demonstração que as forças de segurança do país darão um combate sem tréguas ao crime organizado e certamente serão vencedores. É o que tínhamos, então, a informar a todos e a todas. Vamos abrir agora para 5 perguntas previamente inscritas, iniciando com o Vladimir Neto. Queria que o senhor desse mais detalhes sobre o presídio. Aquelas obras que atrapalharam, né, facilitaram a fuga, elas já estão concluídas? Elas já foram retiradas? Que outras medidas foram tomadas? Teve câmeras? As câmeras foram trocadas? Só mais detalhes sobre esses pontos, por favor. Eu vou dar uma resposta geral, dizendo que os trabalhos de inteligência continuam. Nós estamos investigando ainda todas as forças envolvidas, qual é a organização criminosa que participou efetivamente da fuga. Num primeiro momento, nós soubemos que alguns moradores, infelizmente, foram cooptados pelos criminosos ou pelo crime organizado, facilitando a fuga. Depois houve realmente a vinda de veículos que os transportaram, primeiro numa distância de 34 quilômetros, perto da cidade de Baraúna, e de lá procuraram se evadir para o exterior, inclusive com vários outros carros equipados, carros modernos, que estavam se preparando para sair do país. Com relação à penitenciária de Mossoró, eu posso lhes assegurar que ela está reformulada, ainda está sendo reformulada, a modernização da penitenciária está sendo aperfeiçoada, mas eu vou transferir essa pergunta ao doutor André Garcia, que é o nosso secretário nacional de políticas penitenciárias, que está com a palavra. Obrigado, ministro. Boa tarde.
O que eu posso afirmar é o seguinte: o sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. Nós tivemos uma série de providências e revistas que foram, vistorias que foram feitas em todas as unidades, não só na unidade de Mossoró, em todas as 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Os procedimentos foram reforçados, as revistas são diárias em todas as unidades, os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos e estamos determinados, como disse, desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito nesse sentido. Seguimos com Thales Alcântara, Metrópolis. Boa tarde. O ministro Lewandowski costumava dizer que havia indícios de que os fugitivos estavam ali num raio próximo de Mossoró, entre a penitenciária e Baraúna. Eu queria entender o que aconteceu. Houve um erro de cálculo? Na época, realmente eles não estavam ali? Ou o senhor estava blefando para eles não ficarem sabendo que vocês estavam procurando ali perto? Não, absolutamente. Nós estávamos os seguindo de perto. Nós tínhamos a convicção que se encontravam na região. Eu mesmo sobrevoei a região. Eles estavam no raio de 193 quilômetros quadrados. Pode imaginar que é um território muito extenso, mas o que nos dava a certeza de que eles estavam ainda no local e que nos autorizava a manter uma força de quase 500 homens das diversas forças de segurança, de manhã ou de dia e de noite, é que nós tínhamos vestígios da presença deles, resto de alimentação, rastros e, sobretudo, os cães que os farejavam. Depois de um certo tempo, perdemos esses rastros e a inteligência da Polícia Federal os monitorou permanentemente e que permitiu justamente que fossem encontrados a 1.600 quilômetros de distância. Houve uma tentativa primeira de abordagem, mas que não foi bem sucedida, ou imaginava-se que não fosse bem sucedida, mas finalmente uma segunda abordagem, que a ponte foi fechada nos 2 sentidos, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Enfim, os 2 foram detidos. Para maiores detalhes, eu posso encaminhar a palavra ao doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, se quiser fazer algum complemento, está? Não?